Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este novo episódio de nosso podcast. E neste episódio nós faremos um exame de caso. Nós trataremos aqui da decisão proferida pelo STJ por maioria no julgamento da reclamação 36476. Esta decisão foi aquela em que o STJ firmou orientação, repito, por maioria, no sentido do não cabimento de reclamação prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil, contra a decisão do Tribunal de Origem que não aplique tese firmada em recurso especial repetitivo. Vamos em frente. No episódio de hoje, nós faremos a análise de um julgado recente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. O julgamento desse processo começou ainda no ano passado, no ano de 2019, mas foi concluído em fevereiro deste ano. O julgamento da reclamação número 36476 foi concluído no dia 5 de fevereiro de 2020 e só em março agora de 2020 é que o acórdão foi publicado. O tema desse julgado é o cabimento da reclamação prevista no artigo 988 do Código de Processo Civil contra a decisão de tribunal local que desrespeite, de algum modo, tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. O julgamento da reclamação aqui referida, 36476, se deu por maioria no sentido de que a reclamação não é cabível nesse caso, tá certo? É uma interpretação que foi dada pela maioria da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao artigo 988 do Código de Processo Civil. Antes de fazer uma análise um pouquinho mais demorada desse julgado, eu gostaria de revisar com vocês o que é a reclamação e a redação do inciso 4º do artigo 988 e do parágrafo 5º desse mesmo dispositivo legal, nos termos da reforma que aconteceu em 2016, antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Bom, a reclamação é uma ação de competência originária dos tribunais e, no contexto do Código em vigor, de acordo com a letra do Código em vigor, é cabível para preservar sua competência, garantir a autoridade de suas decisões e observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência. Em relação ao STF, é cabível também para garantir a observância de suas decisões em controle concentrado de constitucionalidade de súmulas vinculantes. Percebam que eu mencionei aqui casos repetitivos, mas como nós veremos na sequência, o STJ deu interpretação mais restrita a essa disposição. A redação atribuída ao inciso 4º do caput do artigo 988 do Código, pela Lei 13.256 de 2016, substituiu a expressão julgamento de casos repetitivos por incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso poderia passar a impressão de que essa alteração legislativa teria tido o propósito de excluir a hipótese de cabimento da reclamação quando desrespeitado o precedente, que o regimento interno do STJ chama de precedente qualificado, oriundo do julgamento de recurso especial repetitivo. E assim também, mutatis mutandis, do recurso extraordinário repetitivo. Essa visão restritiva, que acabou prevalecendo nesse julgamento mencionado aqui do STJ, essa visão restritiva, ao meu ver aqui, ela padece, data vênia, de grave incoerência lógica. Por quê? Porque torna menos relevante o julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos que a outra hipótese de julgamento de casos repetitivos, ou seja, incidente e resolução de demandas repetitivas, e assim também a hipótese de assunção de competência.
De todo modo, essa visão não está em harmonia com o que dispõe o artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2º do CPC, que dispõe textualmente que o cabimento, né, ou seja, a garantia de observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos, ou seja, o cabimento de reclamação em caso de não observância de tese firmada em recurso especial repetitivo está mencionada no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2º. Bom, o recurso especial em questão repetitiva é tanto o recurso especial repetitivo, que está ali nos artigos 1036 e seguintes, quanto o recurso especial interposto contra a decisão proferida no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. E o artigo 988, caput, inciso 4º, faz referência ao incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Nós entendemos, eu venho defendendo esse modo de pensar desde a primeira vez que escrevi sobre a alteração da Lei 13.256 de 2016, no CPC de 2015, que deve ser admitida a reclamação contra a decisão que não observe acórdão oriundo de julgamento de recurso especial repetitivo, né? Uma coisa importante, interessante, é que essa mesma alteração que nós estamos mencionando aqui, ela textualmente passou a admitir também, algo que não era previsto antes, reclamação quando não observado acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. E o Supremo Tribunal Federal, eu estou gravando aqui esse podcast hoje, dia 17 de abril de 2020, consultei os julgados proferidos recentemente, até essa semana, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem admitido reclamação, com base no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2º. Isso é uma coisa curiosa, importante. Por quê? Porque nós criamos, com esse julgado proferido pelo STJ, ao decidir a reclamação 36476, nós criamos duas soluções diferentes previstas na jurisprudência dos dois tribunais de cúpula. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal continua a admitir reclamação com base no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2º, no caso de não observância de tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, e o STJ não admite o recurso, a reclamação, quando não observada a tese firmada em recurso especial repetitivo, o que é algo evidentemente paradoxal. O Supremo Tribunal Federal admite a incidência com base no artigo 988, parágrafo 5º e 2º da reclamação, e o STJ, a partir desse julgado, tende a não mais admitir a reclamação nesse caso, né? Então, aí temos um problema. Pode suceder que eu esteja diante de um acórdão proferido, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que não observe a tese firmada num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e caberá reclamação em tese, né? Quando, no caso de o mesmo tribunal não observar tese firmada no julgamento de recurso especial repetitivo, daí então não caberá reclamação de acordo com esse modo de pensar. Eu, como mencionei, há muito defendo ponto de vista diferente. Então esse é o primeiro paradoxo que nós temos aí, né? A divergência na jurisprudência dos tribunais superiores quanto a esse ponto. Segunda observação interessante é a seguinte: se vinha discutindo sobre o cabimento do incidente de resolução de demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça. A partir dessa orientação, que se restringe ao recurso especial repetitivo, passa a ganhar importância a hipótese ou possibilidade de cabimento de incidente de resolução de demandas repetitivas no STJ. Por quê? Porque o inciso 4º do caput prevê textualmente a hipótese, né? Embora o cabimento do IRDR, nesse caso, se dê de uma maneira residual, sobretudo em se tratando de, por exemplo, recurso ordinário cabível para o STJ, né?
nos casos do artigo 105, inciso 2º da Constituição, ou em ações originárias, eventualmente, embora isso seja algo residual, não deixa de ter relevância. E, mais relevante ainda, a hipótese de cabimento da reclamação quando desrespeitada a tese firmada em incidente de assunção de competência. Interessante, porque há ali certa, não digo fungibilidade, mas há uma zona cinzenta quanto à hipótese de cabimento do regime de julgamento de recurso repetitivo e o regime de julgamento de incidente de assunção de competência, ou, se preferirem, incidente do julgamento repetitivo, né, e incidente de assunção de competência. Por quê? Porque no caso do incidente de assunção de competência não há casos repetitivos, mas até o tema, nos termos do artigo 947 do Código de Processo Civil, né, tem que envolver relevante questão de direito com grande repercussão social. Então, a despeito de não haver uma quantidade muito grande de processos, né, o tema pode ser importante, pode ser relevante questão de direito e cabível incidente de assunção de competência. Nós temos atuado, pessoalmente, inclusive em alguns casos, no Superior Tribunal de Justiça, advogando para amicus curiae, em que se discutiu essa possibilidade, né, de não admitido o recurso especial repetitivo, admitir-se um incidente de assunção de competência, por conta justamente dessa zona cinzenta, entre aspas, porque há várias situações em que não fica muito clara a presença de repetição de múltiplos processos. Isso pode não ter sido demonstrado com clareza no caso concreto, mas há inegável relevante questão de direito com grande repercussão geral, grande repercussão social. E o STJ pode, daí, então, vir a admitir o incidente de assunção de competência. O Código de Processo Civil, no artigo 988, ele fez referência ao recurso especial repetitivo ali no parágrafo 5º, inciso 2º, mas e esse dispositivo, como mencionamos, foi afastado no julgamento da reclamação 36476 pelo STJ, mas o cabimento da reclamação no julgamento de incidente de assunção de competência é previsto no artigo 988 caput, inciso 4º. Então pode ser, e não deixa de ser também algo paradoxal cá entre nós, mas pode ser mais importante a tese firmada no julgamento de um incidente de assunção de competência pelo STJ do que a tese firmada no julgamento de um recurso especial repetitivo pelo STJ. Como mencionei, isso é um paradoxo, porque, na verdade, as duas figuras, embora diferentes, guardam situações, guardam pontos, né, em que elas se encontram, e é um contrassenso admitir-se reclamação quando não respeitada a tese firmada no julgamento de um IAC, um incidente de assunção de competência, e admitir-se reclamação nesse caso e não se admitir quando julgado ou firmada a tese no julgamento de um recurso especial repetitivo. Bom, e a parte? O que a parte pode fazer num caso como esse? Portanto, imagine, você está advogando num caso em que o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal Local, não aplica a tese ou aplica erroneamente a tese firmada pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo. Se essa orientação do STJ não for revisada, ou seja, for mantida a tese, essa orientação firmada no julgamento da reclamação 36476, a parte restará interpor o agravo interno previsto no artigo 1030 do Código de Processo Civil, né, contra a decisão da presidência ou vice-presidência do tribunal local que negar seguimento ao recurso especial. Esse agravo interno vai ser julgado pelo órgão indicado no regimento interno local, né, contra a decisão dessa presidência ou vice-presidência do tribunal local. E contra esse acórdão, alguns colegas, alguns autores, sustentam que caberia novo recurso especial. Me parece que esse modo de pensar foi rechaçado também no julgamento da reclamação, né? Porque o próprio acórdão que julgou essa reclamação disse
que essa decisão da presidência do Tribunal de Origem, que nega seguimento ao recurso especial, é impugnável apenas por agravo interno no âmbito da própria corte local, né? Isso está no corpo do voto da relatora ministra Fátima Nancy Andrighi. Então, a possibilidade de cabimento de novo recurso especial foi rechaçada, né? Não obstante, eu considero a possibilidade aí de os colegas tentarem essa alternativa, mas penso que ela será mal sucedida, ou tende a ser mal sucedida. E a outra alternativa, que foi prevista também com a reforma da Lei 13.256, é o ajuizamento de ação rescisória, né, com a observância de que a ação rescisória, nesse caso, vai ser julgada pelo próprio tribunal local, né? A Lei 13.256 de 2016 incluiu os parágrafos 5º e 6º do artigo 966 do Código de 2015, e ali deixou claro que cabe ação rescisória contra acórdão que não tenha aplicado adequadamente julgado proferido em sede de recursos de julgamento de recurso especial repetitivo. De casos repetitivos em geral, aí incluído o recurso especial repetitivo, né? Isso vai viabilizar outra forma de controle da decisão que não observa o julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos. De todo modo, é inegável que fica aí aumentado, por assim dizer, o poder de interpretação do tribunal local quanto à aplicação de recurso, de tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo, e fica mais difícil a revisão da tese pelo Tribunal Superior, né? Porque os colegas agora indagam quando é que o Superior Tribunal de Justiça vai criar uma distinção ou vai superar uma tese firmada no julgamento de recurso especial repetitivo, se não couber nenhum mecanismo, nenhuma medida, né? Se a parte não puder provocar o Tribunal Superior para que ele se manifeste nesse sentido. Ora, o STJ vai provocar isso incidentalmente no julgamento de outras ações, de outros casos, né? É o que se espera. É isso. Obrigado por terem nos acompanhado em mais este episódio. Aqueles que ouviram a íntegra perceberam que eu contei com a participação do meu gato de estimação, o Habermas, que deu um miado aqui no meio do episódio. Obrigado mesmo assim, peço desculpas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com seus amigos, seus colegas, em seus grupos de redes sociais, etc., e continue enviando aí suas sugestões e críticas, sugestões de temas, para que nós prossigamos com esse trabalho. Vamos em frente, obrigado, um abraço, até a próxima.